tá, tem uma equipe, uma trama, um vilão, muito CGI, muita explosão no final e parece que eu já vi isso em vários filmes. Mais do mesmo? Guardiões da Galáxia Volume 3 veio para levantar o hype para a fase 5, hein, pessoal? Mas afinal, é o fim definitivo com a trilogia completa? Quais os Guardiões vão voltar? E será que ficou fiel aos quadrinhos? Vem comigo nessa análise completa com spoilers! Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos ao Conversa de Nerd. Eu sou o Saulo Ferreira e, pois é, o filme veio trazendo aí um respiro. Ainda não acho que é a salvação final para o UCM, mas trouxe um respiro depois de tantas produções bem medíocres, né? E o primeiro filme da fase 5, que foi o Homem-Formiga, que ficou ali jogando no de sempre e não trouxe grandes consequências. Esse filme é épico, esse filme é muito bom e traz o encerramento de um arco. E na verdade o arco dos Guardiões e também cada um com o seu arco ali. Tudo muito bom e tem muita coisa pra gente conversar, beleza? Afinal, como prometido, esse filme foi uma despedida dos personagens. Pelo menos da formação original dos Guardiões da Galáxia, como a gente conhece desde 2014. O filme acerta e muito, mas tem algumas falhinhas que eu gostaria de comentar aqui com vocês também. Mas calma, hein, calma. Inclusive eu já quero te convidar, fica até o final para você ver o que eu gostei, o que eu não gostei, para você já deixar a sua opinião. Escreve aí embaixo se você concorda ou não concorda, o que você achou do filme, o que você achou de 0 a 10. Sua opinião é muito importante e não se esqueça também de deixar um like rápido, é fácil e vocês dão uma ajuda gigantesca aqui pro canal, beleza? E claro, se ainda não for inscrito, se inscreva para mais conteúdo sobre Marvel, DC, filmes, séries, quadrinhos, tem muita coisa boa, hein? Mas bora lá! Pessoal, uma das melhores coisas desse filme é porque nós temos um grupo do UCM velha guarda, né? Temos a equipe lá de 2014 e isso é realmente muito legal, porque a gente está vendo aí aos poucos o pessoal da velha guarda das primeiras fases terminarem as suas histórias, morrendo, como é o caso do Homem de Ferro e da Viúva Negra, ou então se aposentando, como foi o caso do Capitão América. Então ver esse pessoal no meio de tantas novas histórias sendo contadas e novos personagens sendo apresentados dentro do CM, realmente tem um grande diferencial. Até porque se você for pensar, a gente tem quase 10 anos, né? O primeiro filme foi de 2014. Eu lembro, inclusive, assistindo numa outra época da vida, quanta coisa que não mudou nesses quase 10 anos. It's true. E esse filme traz essa terceira aventura do grupo, né? Embora eles já tenham aparecido ali em Guerra Infinita e Ultimato, mas o grupo dentro do núcleo deles. E o filme sabe honrar cada personagem, dando um tempo de tela merecido para cada um, explorando as histórias, trazendo referência aos outros filmes. Inclusive tem uma cena fantástica lá no elevador, quando o Peter Quill em 1 minuto fala tudo que aconteceu entre ele e a Gamora, entre ele e o Thanos, a Joia do Infinito. É fantástico. Se alguém não lembrava, em 1 minuto o Peter Quill naquele jeito maluco dele, e muito bem interpretado pelo Chris Pratt, resume tudo e a Nebulosa ainda faz um comentário fenomenal no final. Essa cena é muito boa. E não só trazendo os personagens que a gente já conhece, mas também apresentando personagens novos, como é o caso do Adam Warlock e também da cachorrinha Cosmo, que já tinha sido introduzido anteriormente, mas agora é uma personagem com importância, né? Usa os poderes, ajuda e também não vou nem falar que é um alívio cômico, porque todos os personagens têm muitos momentos de comédia, né? Mas ela também é uma personagem muito engraçada, curti pra caramba. O James Gunn faz um trabalho incrível mais uma vez. E claro que ele não iria deixar faltar toda a questão da trilha sonora, né? Que também foi um ponto fortíssimo do primeiro filme, que todo mundo gostou. Esse filme também tem uma trilha sonora fenomenal. O filme é chamado de Volume 3, já fazendo uma analogia à questão de álbuns, de música. E a gente tem vários momentos icônicos com música de fundo. E o Peter Quill ouvindo o seu aparelho, que também foi uma coisa que todo mundo gostou. E, enfim, repercutiu demais e eles trouxeram de volta. Eles mantiveram, né? Não tinha como cortar. E é importante dizer que esse filme escapou da maldição do terceiro filme, hein? Porque se a gente pensar em relação ao Homem de Ferro, até a questão da música no Homem de Ferro foi bem bizarra, porque eles tiraram a parte do heavy metal que o Tony sempre gostava de ouvir. Lembra, né? Que eles trocaram as músicas. Mas enfim, Guardiões da Galáxia prova que essa maldição não pega, pelo menos, não todos os filmes. Acho que resumiu muito bem. As cenas de ação são muito bem feitas, são muito criativas, os efeitos estão bem legais, com destaque a uma cena na batalha final, quando os Guardiões estão todos juntos ali no corredor
descendo a porrada em vários inimigos e é tudo muito legal. Cada personagem usa a sua habilidade, a combinação de efeitos práticos, de computação gráfica, é tudo muito legal, muito bem feito mesmo. E esse filme, pessoal, também sabe muito bem adaptar os quadrinhos. Claro, com algumas alterações, mas a gente tem muitas referências e o James Gunn realmente mergulhou de cabeça nas histórias dos personagens principais, os heróis, e também os secundários e o próprio vilão, o Alto Evolucionário. Toda a essência do vilão foi adaptada, né? Esse tirano, esse maluco que faz experimentos com os seres vivos em busca de seres perfeitos, né? De uma civilização perfeita. Essa é a essência do personagem lá dos quadrinhos e eles adaptam muito bem, inclusive muito bem interpretado pelo ator, que inclusive é amigo do James Gunn porque também já esteve lá na série do Pacificador. Assim como a esposa dele, que faz uma pontinha também, não sei se você tinha percebido, mas ela tá lá. Mas enfim, o James Gunn trouxe algo que eu nunca esperei ver dentro do CM, que é a Contra-Terra, que vem dos quadrinhos também, que é uma versão, segundo a cabeça maluca do Alto Evolucionário, melhorada da Terra, que ele gosta da Terra, e ele fala isso no filme, ele passa um tempo na Terra, tem muita coisa para se admirar, e ele cria um planeta no qual as pessoas são mais evoluídas, só que no final dá errado e ele precisa dar um restart. Por isso que ele é um tirano completamente maluco. Tem alguns momentos que o filme até parece querer brincar com essa questão de Deus, né? Mas no final, acho que pra também não dar muita polêmica, ele fala que não existe um Deus e por isso que ele assumiu o comando. Ou seja, que aquele cara tá fazendo aquelas atrocidades porque ele realmente não é o Deus perfeito no qual eu acredito. Então é por isso que ele se torna um tirano maluco que não tem amor pelas pessoas. É só ver o Rocket, que sintetiza isso, né? É um cara que a gente gosta, um personagem que a gente gosta, e ele vai descartar porque ele simplesmente está obcecado só pelo cérebro dele, não importa o que ele quer. Olha todos os amigos que morrem, né? Então o Alto Evolucionário, desde os quadrinhos, já tem essa pegada e o filme sabe adaptar muito bem. A história que o James Gunn criou trabalha isso muito bem. E não só a Contra-Terra, que vem diretamente lá dos quadrinhos, mas também os Homens Animais e até mesmo a conexão do Adam com o Alto Evolucionário, que lá no início dos quadrinhos, das histórias do Adam, a gente tem o envolvimento do Alto Evolucionário, né? Ele surgindo no casulo, o Alto Evolucionário tentando controlar ele, o Adam indo para a Contra-Terra. Realmente muito legal, muito bem adaptado. O UCM gosta de fazer isso, né? Pegar essas toneladas de conteúdos que existem e mesclar em uma história para um filme ou para uma série. Inclusive, todas as versões da história de origem do Rocket, parece que o James Gunn quis dar uma mesclada e trazer a própria versão dele. Os próprios animais que são amigos do Rocket também vêm lá dos quadrinhos de uma das versões mais recentes que contam a história de origem dele. E também tivemos o Adam Warlock, vivido pelo William Poulter, que na minha opinião cumpriu o propósito dele no filme, mas eu fiquei desejando algumas coisinhas a mais que eu falo mais pra frente. Mas dentro da proposta do filme ele foi bem introduzido, mostrou do que é capaz, né? Ele deu um pau em todos os Guardiões e ele tem muito mais a oferecer. Espero que o UCM saiba aproveitar esse personagem que é muito importante nos quadrinhos, inclusive já até usou a Manopla do Infinito e isso é algo que a gente não vai mais ver dentro do CM, mas tem muita coisa para eles aproveitarem. E como eu disse, pessoal, eles sabem encerrar o arco dos personagens individualmente de uma maneira incrível. Por exemplo, quando eles conseguem vencer o vilão e eles libertam as pessoas, a Nebulosa e o Drax decidem cuidar dessas novas pessoas, inclusive com o arco do Drax que vem lá do primeiro filme, querendo ser um pai, né? E agora ele podendo ser, porque ele perdeu a esposa e a filha, e é muito interessante ver a Nebulosa, que tá sempre brigando com todo mundo, brava com todo mundo, reconhecendo isso, né? Ela fala, você nasceu para ser um pai. Essa cena foi realmente emocionante. E se você for ver, a própria Nebulosa, que tem um passado tenebroso, um passado nebuloso, e ela decide se doar para ajudar pessoas. Olha que interessante. Então, o roteiro do filme sabe respeitar a história dos personagens e dar uma conclusão, sem matá-los, mas de uma maneira que faça sentido. Da mesma maneira com a nomeação do Rocket para capitão, né? Ele é um cara super inteligente, super experiente. Eu achava que ele ia morrer, eu tava apostando, mas chegou no momento do filme que eu falei, não, se ele não morreu até agora, ele fica muito tempo em off, né? Mas tem ali a sua redenção, tem a sua história de origem revelada e ele salva aqueles que foram chamados de uma forma inferior de vida, mas ele decide salvá-los porque ele também já esteve ali, né? Inclusive ele assume finalmente que é um Raccoon e ele se torna o grande capitão da equipe dessa nova formação. Temos o Kraglin finalmente sabendo usar a flecha do Yondu, o Groot no seu formato monstrão, cada filme ele tem um formato, né? E agora no final do filme, ali nas cenas pós-créditos, a gente tem o Groot
fazendo uma referência ao visual mais clássico, mais monstruoso dos quadrinhos, porque a Disney apostou muito no Groot criança e adolescente para vender bonequinho. Inclusive tem um alien, né? Um alien novo que eles já colocaram ali porque eles querem vender bonequinho. É claro, né, Disney? Thought we wouldn't notice, but we did. E claro, o Amantes, que também decide tomar o seu rumo com os seus novos amigos monstros. Será que ela vai esbarrar com o surfista prateado, igual acontece nos quadrinhos? Vamos aguardar. E o Quill, que eu não esperava que fosse acontecer isso. Eu até achei que ele ia morrer no fim. A gente tem o Quill voltando pra Terra e finalmente conversando com seu avô, né, tantos anos depois, e ele decide ficar lá. Só que nas cenas pós-créditos mostra que ele vai voltar. Eu, até a cena pós-créditos, fiquei na dúvida. Será que o Chris Pratt não volta mais? Porque o Chris Pratt cresceu muito, né? Então talvez ele queira focar em outros projetos. Mas as cenas pós-créditos já mostram ali que o Peter Quill volta e provavelmente vai ser no próximo filme dos Vingadores. E eu arrisco dizer que pode ser, inclusive, a despedida dele, ele por ser um dos veteranos, que ele também vai morrer, vai se sacrificar, alguma coisa assim. Mas, para deixar o personagem ali em off por um tempo, colocaram ele na Terra até uma grande ameaça aparecer. E essa ameaça tem nome, é Kang, o Conquistador. O Adam também ali com o uniforme da equipe, já mostrando que ele vai sim ser utilizado mais pra frente, e também fazendo uma referência das várias vezes que o Adam trabalhou com os Guardiões nos quadrinhos. E também a Phyla-Vell, que é aquela menininha que também teve a origem completamente transformada e simplificada aqui pro UCM, que eles provavelmente vão explorar. Só não sei exatamente o que eles querem, né, fazer com essa personagem, vamos aguardar. E eu tenho apenas 2 pontos negativos sobre a história, pessoal, e um leve comentário no final, quero saber se vocês concordam comigo, beleza? O primeiro é o grande problema de vilão da Marvel. Esse vilão, como eu disse, o ator interpreta muito bem, ele é muito bom, mas ele já morreu? É isso? Já morreu? O Alto Evolucionário, que nunca tinha aparecido no CM, inclusive com toda a bagagem, com todas as coisas que ele já fez, é muito estranho nunca terem mencionado o Alto Evolucionário até agora. Quando a Gamora fala dele, ela diz, vocês não sabem quem ele é? Aí o público fica, não sei, né, nunca ninguém falou, quem conhece os quadrinhos conhece. Mas, quem não conhecia, tá, beleza, mas vamos desconsiderar isso. A gente viu tudo que o cara é capaz, olha o tanto de experimento que ele fez, ele destruiu uma civilização inteira, um planeta inteiro que era uma cópia da Terra. Olha o nível desse cara. Então eles estabelecem ele como um vilão muito poderoso, muito cheio dos recursos, e aí ele já morre assim. Só que a gente tem aquela regra do cinema, né? Se não tem corpo, o personagem não está morto. Então pode ser que o Alto Evolucionário esteja vivo e eles vão querer explorar ele mais pra frente. Até porque nos quadrinhos ele está envolvido com várias histórias, né? Mas aqui eles deram a entender que ele morreu, sei lá, eu achei que podiam ter deixado uma pontinha mais solta. Ou mata de uma vez, ou mostra assim, não, ó, ele tá vivo aqui, ó, aguardem mais Alto Evolucionário daqui pra frente. E eu acho que o visual vermelho dos quadrinhos teria ficado mais legal, porque eu não sei vocês, mas eu achei que ficou bem parecido com o Kang, mais um vilão com roupa roxa. Pô, design, podia ter pensado melhor nisso aí, né? Uma máscara, um capacete seria maneiro também pra ficar mais fiel, sabe? Podia ser igual o Downey Jr., põe capacete, tira capacete. Sei lá, o conceito ficou bom, mas eu acho que teria sido mais legal focar mais nos quadrinhos, no visual, teria ficado mais interessante. E sobre o Adam Warlock, é o que eu falei, pro propósito que ele tem aqui no filme, que o James Gunn pensou, ele cumpre, mas eu achei a primeira aparição dele um tanto decepcionante, porque, não sei se vocês perceberam, mas ele chega no filme do nada. Do nada aparece o Adam Warlock voando, e ele voa em cima do Rocket e tudo mais. Eu tava criando uma expectativa, por ser o Adam Warlock, dele chegar, né, com o famoso pouso do super-herói, uma coisa assim, e aí todo mundo fala, meu, o que é isso? Por que explodiu o negócio? Aí olhar, tava o Adam Warlock de costas, né, aquele zoom, aí James Gunn, pega a dica pro Superman, sabe, aquele zoom, o Adam Warlock de costas virando, e aí você fala, é o Adam. Eu achei que foi muito aleatória a participação dele, e a primeira cena que a gente tem, ele de frente, ele tá todo bobão, atrapalhado, tentando segurar o Rocket e o Rocket escapa. Eu achei meio esquisito. Não fez jus à pompa que o personagem tem nos quadrinhos, que depois eles vão mostrando, né, do que ele é capaz. Ele quebra o braço da Mantis, surra o Rocket, surra o Drax. Então eles mostram isso depois, mas a primeira aparição que tem que marcar, né, a presença, eu achei que deixou um pouquinho a desejar. E também a joia na testa, né, porque lá nos quadrinhos é uma joia do infinito. Ali é só o quê? Um adorno? Por que colocaram? Também faltou explicar, mas é o que eu falei, é uma adaptação bem diferente dos quadrinhos, porque não vamos ter manopla, não vamos ter a joia na testa dele, então faltou explicar isso aí também, mas, como eu disse, é um personagem bem coadjuvante, né, eles vão explorar o Adam mais pra frente, até porque o foco era explorar os Guardiões, que já eram vários. E foi interessante que aqui eles já aproveitaram os conceitos
e linkaram a história do Adam com os Soberanos. Inclusive aqui no UCM os Soberanos também foram criados pelo Autoevolucionário. E a última coisinha que eu precisava falar, não me levem a mal, mas embora eu tenha gostado sim bastante do filme, eu ainda fiquei com uma leve sensação de mais do mesmo, sabe? Tá, tem uma equipe, uma trama, um vilão, muito CGI, muita explosão no final e parece que eu já vi isso em vários filmes. Sei lá, tá faltando no UCM, esse que é o problema de saturar, né? De fazer muito filme, de fazer muita série. Tá faltando uma história que vai cativar a gente, e não que essa não cative, mas que vai cativar de um jeito diferente. Porque embora eu reconheça que o James Gunn fez um ótimo trabalho, eu acho que no final das contas a gente olha e fala, tá, mas ainda é mais do mesmo, né? Um vilão que morre, primeira aparição já morre, tecnicamente tá morto. Se não falou que tá vivo, ele foi dado como morto. E muita explosão, muito CGI, é uma despedida muito legal, eles sabem trabalhar, mas no final das contas você fala, tá, mas eu já vi isso antes, entende? Tirando a questão de realmente desfazer a equipe, cada um seguir o seu caminho, que isso aí quebra um pouco a expectativa de alguém que talvez estivesse esperando ter mais filmes dos Guardiões, ou deixar eles todos estabelecidos ali, todos os peões no tabuleiro para os próximos crossovers e tal. Eu acho que os caminhos que o James Gunn decidiu dar para os personagens foram bem legais, inclusive é porque ele agora vai comandar a DC, né? Então ele já está comandando, na verdade, então ele precisou deixar os personagens ali para que o Kevin Feige decida o que vai ser feito, mas a maneira como ele fez foi um ponto positivo também. Então, levando tudo isso em conta, pessoal, com um conceito que eu uso aqui no canal, eu fecho o filme com 4,5 estrelas. De 0 a 5, fecho com 4,5 estrelas. Tem alguns pontinhos negativos que eu mencionei, mas como um todo é um filmão e encerra de uma maneira muito incrível o arco desses personagens que a gente gosta tanto. Mas eu quero saber a sua opinião, hein? Você curtiu, não curtiu? Escreve aí nos comentários se você concorda com o que eu falei, se você também acha que esses pontos negativos fazem sentido, se tinha pegado essas referências aos quadrinhos que eu mencionei aqui, a sua opinião é muito importante, escreve aí embaixo. E não se esqueça de deixar um like, porque isso ajuda pra caramba. E se chegou até aqui e ainda não é inscrito e gosta desse conteúdo, se inscreva para mais conteúdo sobre Marvel, DC, filmes, quadrinhos e séries, tem muita coisa legal, beleza? Eu sou o Saulo Ferreira, vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.